Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para falar daquele assunto muito misterioso e também sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Peço logo de cara também, pessoal, que vocês me perdoem se a minha voz não estiver muito boa, estou me recuperando de uma forte gripe. Bom, o caso de hoje é a respeito da boneca Annabelle. Na verdade, o nome dela não era Annabelle. O nome da boneca em si era Ragged Ann. Annabelle era supostamente o espírito maligno que tentava, de alguma forma, possuir esse brinquedo. Ele foi um dos casos mais impactantes tratados pelos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. E esse caso ganhou ainda mais notoriedade quando ele foi tratado na franquia bem famosa de terror Invocação do Mal. Eu tentei pesquisar a fundo, fatos que talvez não são muito mencionados nessa história, pesquisei bastante mesmo a respeito, não foi um vídeo muito fácil de fazer, pode ter certeza disso, mas eu espero que vocês gostem da nossa história. Pessoal, peço que se esse vídeo agradar vocês, deixem o like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo de vocês. E se vocês querem realmente ajudar o meu trabalho, eu peço que vocês se tornem membros aqui do Mistérios do Tempo, porque com isso vocês também vão conseguir algumas vantagens. Agora chega de papo furado e vamos logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Ragged Ann quer dizer em português Ana esfarrapada, mas qual a origem dessa boneca? Ragged Ann é uma personagem de contos, uma boneca de pano de cabelo de lã vermelha que possui um nariz triangular e olhos de botão. Ela foi criada pelo escritor americano John Barton Gruelle, falecido em 1938. O John ele é mais conhecido pelo codinome de Johnny Gruelle. A boneca é uma figura que está presente em uma série de livros infantis escritos e ilustrados pelo próprio Johnny. Johnny criou Ragged Ann como um brinquedo no dia 7 de setembro de 1915 e ela foi apresentada pela primeira vez ao público no livro lançado em 1918 chamado Ragged Ann Stories. Essa boneca, essa história, esses livros que ele fez, esses contos, fizeram tanto sucesso que em 1920 ele acabou fazendo uma continuação desse livro, só que ele agregou um personagem também bastante interessante. Ele criou um irmão para o Ragged Ann que se chamava Ragged Ann e também foi um estouro, foi um sucesso, vendeu muitas cópias. Esse homem que já tinha uma situação financeira bastante confortável se tornou um escritor extremamente rico. Há muitas histórias envolvendo a verdadeira origem dessa boneca, como ela foi criada. Uma historiadora que também é pesquisadora a fundo, ela é biógrafa na verdade do Johnny Gruelle, uma moça chamada Patricia Hall, ela disse que muitas histórias que envolvem a Ragged Ann são apenas lendas. Mas ela também não consegue explicar muito a fundo alguns detalhes dessa história e é aí que entra as versões de pessoas que conheceram também a família do Johnny Gruelle e que disseram que a Marcela, que foi a primogênita dele, que infelizmente não teve um final muito feliz, eu realmente fiquei bastante tocada com essa história, que a Marcela teve muito a ver com a criação dessa boneca. Então, como eu falei pra vocês, eu pesquisei a fundo, é uma história antiga, há algumas peças que não se encaixam, mas tudo que é mais de concreto que eu consegui encontrar eu vou passar aqui pra vocês. Pessoal, começou a chover, tá aqui na minha região uma chuvinha até bem forte, então se tiver alguma interferência sonora,
Por favor, nos perdoem, não há o que fazer, é a força da natureza. Johnny Gruille nasceu em Arcola, Illinois, em 24 de dezembro de 1880. Ele era filho de Alice e Richard Buckner Gruille. O John, ele era o filho mais velho de 2 irmãos e desde cedo, tanto ele quanto os irmãos dele já foram ensinados a gostar de arte. Eles estudavam música, eles estudavam artes, desenhos, estudavam muito, liam bastante desde cedo, então todos os 3 tiveram essa vida bastante voltada para artes, mas o Johnny foi o que mais se destacou, principalmente na literatura. Aos 19 anos, Johnny Gruille conheceu sua futura esposa, uma moça chamada Myrtle Swan, isso em Indianópolis, onde eles também se casaram no dia 23 de março de 1901. O Johnny e a Myrtle, eles eram um casal que se davam muito bem, eram bastante apaixonados um pelo outro, ela também gostava muito de literatura, eles tiveram 3 filhos juntos, a primogênita deles se chamava Marcela. Essa menina nasceu no dia 18 de agosto de 1902 e, como eu falei, ela é bastante relacionada à origem da boneca Raggedy Ann. Uma dessas histórias, porque na verdade há 2 teorias para a criação da Raggedy Ann, mas as 2 envolvem a Marcela. A primeira é contada pela Patricia Hall, a biógrafa do Johnny Gruille. Ela disse que os pais do Johnny moravam em Connecticut, que a Marcela ainda era muito pequena, foi visitar os avós e a casa dos avós tinha um sótão que já estava há bastante tempo fechado, mas ela pediu para que a avó deixasse ela brincar no sótão, ver alguns brinquedos. O Johnny já teria ido lá, visto que não tinha nenhum perigo, nenhuma ferramenta que a menina pudesse se machucar, então ela subiu no sótão para brincar. Coisas de criança, realmente naquele mundo imaginário dela que ela também já era acostumada, porque o pai e a mãe contavam muitas histórias, então ela gostava de fantasiar bastante também. Ela foi então brincar no sótão e ela teria descido com uma boneca que teria pertencido à irmã do Johnny quando ela era pequena, só que era uma boneca muito velha, já estava bastante esfarrapada a roupinha dela, o que também faz sentido, porque Ragged significa esfarrapada e Ann significa Ana. Ela teria descido então com essa bonequinha, o rostinho dela já estava bastante defasado pelo tempo, só tinha apenas um olhinho dela e o rostinho dessa boneca estava totalmente apagado, mas a Marcela se apegou muito nessa boneca, desceu então a escada do sótão e mostrou para o pai. A avó já reconheceu que era a boneca da irmã do Johnny. Vendo que a Marcela gostou bastante daquele brinquedo, o Johnny pegou então uma caneta e desenhou um rostinho. Ele pediu então que a mãe encontrasse algum objeto, de repente um pequeno botão, para que ela pudesse costurar no rostinho da boneca, e assim foi feito. E dizem que a Marcela vivia para cima e para baixo com aquela bonequinha, então dali teria nascido também a ideia de algumas histórias, porque isso foi confirmado depois pela Myrtle, que o Johnny gostava de ver a Marcela brincando com essa bonequinha e que tudo que ela fazia com essa boneca ele acabava observando, colocando num papel e depois passando para os livros de história. A segunda versão não muda muito, mas dizem que a Myrtle teria falado também, então como é uma história antiga, tem essas versões que às vezes não batem muito. Mas há uma história que conta que a Myrtle falou que antes da Marcela nascer, que ela estaria grávida da Marcela, o Johnny teria tido um ataque de nostalgia, pedido para visitar o sótão da casa da mãe dele. Então nessa visita ele mesmo teria encontrado essa boneca, teria feito o rostinho e pedido para a mãe pregar um botãozinho onde faltava o olho. Isso também faz sentido porque a Raggedy Ann ela tinha os olhos de botão. Então depois foram feitas outras versões onde era pintado, mas a boneca original possuía olhos de botão, então isso também faz sentido. O Johnny teria guardado essa bonequinha como uma relíquia e teria guardado no quartinho do bebê. Então quando a Marcela nasceu, essa bonequinha já estava no quarto dela e ela cresceu brincando com essa boneca. Então há essas 2 versões, a primeira que a própria Marcela teria encontrado, isso é a história que a Patricia Hall conta, mas a outra história fala que na verdade quem encontrou essa boneca foi o John, e essa versão na verdade é a que eu mais acredito, porque eu encontrei em um site que fala bastante sobre a vida do Johnny Gruille, eu encontrei um relato que a própria Myrtle, a esposa dele, teria falado, e eu vou deixar essa frase aqui para vocês. A Myrtle teria dito o seguinte, abre aspas: havia algo que Johnny queria no sótão. Enquanto procurava por isso, encontrou uma velha boneca de pano que sua mãe fizera para sua irmã.
Ele disse que a boneca daria uma boa história. Ele manteve essa história em sua mente até que tivemos Marcela. Ele escreveu as histórias em torno de algumas das coisas que Marcela fazia. Ele costumava ter ideias ao observá-la. Então, como a Myrtle deixou essa frase, né, de repente, eu não sei se ela contou isso para alguma fonte jornalística ou se foi aquele papo ali de família, de amigos que acabou vazando, mas há esse relato da Myrtle, então eu acredito que quem tenha encontrado essa boneca de pano no sótão foi o Johnny. No dia 8 de novembro de 1915, a família Gruille passa por algo que nenhum pai e nenhuma mãe que ama verdadeiramente o seu filho deseja passar, que é a morte dele. Infelizmente, aos 13 anos de idade, a Marcela teve uma forte reação após ela ter sido vacinada contra a varíola. Ela teve uma febre muito alta, levaram ela para o hospital, mas infelizmente não foi reconhecido logo de imediato que poderia ter feito mal para ela também. Não sei se teria alguma coisa na época que pudesse cortar o efeito da vacina, e infelizmente ela acabou falecendo. A família toda ficou totalmente devastada, e tanto a Myrtle quanto o Johnny nunca mais foram as mesmas pessoas. A saúde do Johnny ficou bastante debilitada por uma forte depressão que ele teve. A Myrtle também ficou, né, em farrapos, mas o Johnny parece que não conseguiu realmente em nenhum momento superar a morte da filha. Não que a Myrtle não tivesse conseguido, mas os sintomas, digamos assim, da depressão foram muito mais fortes nele, e a saúde acabou ficando bastante debilitada por causa da baixa imunidade. Johnny Gruille faleceu no dia 9 de janeiro de 1938, aos 57 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco que ele sofreu na casa de um dos filhos, que se chamava Walt. Isso aconteceu em Miami Springs, na Flórida. Posteriormente, a Myrtle se casou novamente. Ela faleceu aos 83 anos de idade, até onde eu consegui entender a história. Ela também não teve mais filhos, e ela sempre lutou para conseguir os direitos autorais da Ragged Ann, que com o passar do tempo acabou se tornando de domínio público. Então, assim, gente, eu quis contar para vocês, né, a origem dessa boneca. A Marcela, ela não é mencionada em nenhum acontecimento sobrenatural. Nunca foi mencionado que o suposto espírito que pudesse, né, estar tentando possuir a boneca Ragged Ann fosse da Marcela, até porque ela morreu com 13 anos de idade, era uma criança, era um ser muito puro. Então tenho certeza, isso na minha opinião, que após a sua morte ela jamais cometeria qualquer tipo de atrocidade. Mas eu quis deixar isso para vocês porque a história da Ragged Ann é baseada na história da Marcela, que infelizmente não teve um final feliz. A família dela foi toda, né, destruída por causa dessa morte tão precoce. Então eu quis que vocês conhecessem bem essa parte da história, mas agora nós chegamos na parte sobrenatural do vídeo e eu espero que vocês gostem. Em 1968, uma estudante de enfermagem chamada Donna, ou Deide, tá, gente? Eu acredito que o nome dela realmente era Donna. Não consegui encontrar nenhuma foto, não consegui encontrar nenhuma fotografia que mostrasse também os bilhetes que ela disse que acabou encontrando dentro do apartamento. Fiquem comigo até o final do vídeo que vocês vão entender bem essa história. Mas algumas fontes falam que o nome dela não era Donna, era Deide, mas isso eu encontrei em apenas 2 fontes. Então eu acredito que o nome dela tenha sido Donna, e é por esse nome que eu vou chamá-la aqui no vídeo. Essa moça, na época, em 1968, ela dividia um apartamento com uma amiga chamada Andy. As duas tinham aproximadamente a mesma idade, mas eu acredito que a Andy era um pouco mais nova do que a Donna. Elas cursavam a faculdade de enfermagem, dividiam esse apartamento, elas não tinham namorado. Naquela época, uma moça de 28 anos já era considerada bastante velha para não ser casada, mas elas realmente preferiram focar no estudo, mas elas tinham esse desejo de se casar. Elas eram pessoas que gostavam muito de crianças, tinham vontade de ser mãe, e para alguns médiums esse desejo muito incubado que elas tinham de ser mãe, principalmente a Donna, pode ter contribuído de alguma forma para que os eventos sobrenaturais acontecessem de uma forma
tão forte, e vocês vão entender por que eu digo isso. No dia do aniversário da dona, quando ela completou 28 anos, a mãe quis dar um presente para ela e foi um presente bastante peculiar. Por quê? Tem algumas fotografias que rolam pela internet que mostram uma menina loira sentada ao lado de uma boneca Raggedy Ann. Algumas dessas fontes falam que essa menina loira seria a dona. Só que eu não vou mostrar essa foto aqui para vocês porque eu não acredito que ela seja realmente a dona, porque não há registro de quem tirou essa fotografia, qual é a data, não tem realmente uma história vinculada a essa foto, pode ser até que seja, mas eu não acredito, eu acredito que aquela fotografia seja de repente de uma outra criança que na época também ganhou essa boneca, mas enfim. A mãe da dona então passou em frente a um antiquário, viu essa boneca, percebeu que realmente era muito parecida com um modelo que a filha já tinha tido quando era pequena e resolveu comprar essa boneca porque ela gostava muito de bonecas de pano. Só que ela comprou num antiquário, então ninguém sabe a procedência dessa boneca, de quem ela era, o que aconteceu, enfim, mas ela estava em ótimo estado de conservação. E a mãe pegou e foi levar até o apartamento da filha. Logo de cara a dona adorou essa boneca, a Andy também, e eles começaram a tratar essa boneca como se fosse alguém da família, e talvez aí tenha sido o erro delas. Isso, para quem acredita nesse tipo de coisa, alguns pesquisadores paranormais sempre colocam que isso não deve ser feito porque não se sabe exatamente como aquele sentimento que está sendo destinado para algum objeto, como isso pode refletir, como pode se refletir no mundo espiritual. Na noite, então, que a dona ganhou essa boneca, a mãe, no caso da dona, a Andy, e um outro amigo delas que se chamava Lou, algumas fontes também falam que ele poderia ser um namoradinho da Andy, mas isso não foi confirmado, então eu vou tratá-lo apenas como um bom amigo das duas meninas. Eu não sei se ele cursava também a faculdade de enfermagem, eu sei que eles eram grandes amigos inseparáveis, então eles resolveram ir para um restaurante comemorar o aniversário da dona e a mãe dela também foi junto. Quando elas saíram de casa, a dona pegou a Raggedy Ann, porque elas não chamavam essa boneca de Annabelle, chamavam ela de Raggedy Ann. Colocaram então a boneca, que era bem grande, em cima da cama. A dona deixou o quarto todo arrumado, deixou a bonequinha com as perninhas fechadas, os bracinhos também, e foram para esse restaurante. Só que nessa mesma noite, coisas estranhas já começaram a acontecer na casa, porque quando elas voltaram dessa comemoração, a dona percebeu que a boneca não estava da mesma forma que ela deixou quando ela saiu. Ela estava jogada em cima da cama de qualquer jeito, com os braços e as pernas cruzadas, e o cabelo dela, que era de lã vermelha, estava todo bagunçado. Ela chamou a Andy, né? Elas não viram até então nada de muito assustador naquilo ali, porque a casa toda estava fechada, era um local bem tranquilo onde elas moravam, não era casa, era um apartamento, mas estava tudo em perfeita ordem, então aparentemente ninguém tinha entrado no quarto. Elas não se assustaram, ficaram curiosas, mas de repente pensaram, bom, a boneca é um pouco pesada, talvez eu não coloquei ela da forma como eu deveria ter colocado, ela acabou caindo sozinha e ficou dessa forma. Mas uma pulguinha misteriosa acabou ficando atrás da orelha do amigo dela, do Lou, que logo de cara não teria se simpatizado muito com a Raggedy Ann. Os dias foram passando e as amigas perceberam que algumas coisas estranhas começaram a acontecer referente à boneca, mas dá para entender que elas não tinham medo, elas tinham curiosidade, elas gostavam tanto daquela boneca que elas não conseguiam ter medo dela. Só que elas perceberam o seguinte, que sempre que elas chegavam em casa da faculdade, a boneca estava numa posição diferente, mas isso até então era somente em cima da cama da dona. Só que com o passar dos dias, essa boneca começou a aparecer em locais diferentes da casa. Em uma determinada noite elas chegaram em casa, levaram um grande susto porque elas perceberam que a boneca estava no sofá da sala e a televisão estava ligada, como se ela estivesse vendo televisão. Daí assim, gente, por mais que você goste de um brinquedo, por mais que você não acredite em algo sobrenatural, você acaba ficando bastante intrigado. O Lou presenciou essa cena, ele disse para ela o seguinte, olha, tem alguma coisa errada nessa boneca, ela não me trouxe uma boa energia logo de cara, se eu fosse vocês, eu me desfazia desse brinquedo. Só que assim, gente, elas não queriam nem saber, elas até ficaram um pouco chateadas com o amigo, porque uma coisa era ele não gostar da boneca, outra coisa era ele querer que elas se desfizessem. Até rolou um certo estresse entre eles no início, mas elas acabaram optando por continuar com a boneca, só que logo depois
elas começaram a mudar de ideia. Em uma certa noite, quando elas chegaram em casa, elas perceberam que a Ragged Ann estava sentada na cadeira da mesa da cozinha, e isso deixou elas muito assustadas, e elas começaram então a perceber que alguém poderia estar tendo acesso ao apartamento delas no momento em que elas não estavam em casa. Só que assim, a única pessoa que tinha cópia da chave era o Lowell, mas ele estava sempre junto com elas e não teria motivo nenhum para que ele fizesse aquele tipo de coisa. Pelo menos nas histórias que eu li, em nenhum momento elas desconfiaram dele, mesmo ele não gostando da boneca. Mas enfim, o que elas acabaram então tendo a ideia? Vamos trocar a fechadura da porta principal. Trocaram a fechadura, colocaram trancas nas janelas e falaram com o síndico do prédio, contaram o que estaria acontecendo, e o síndico teria ficado com bastante medo, mas não por causa de um possível criminoso que estivesse ali, mas sim por causa de coisas sobrenaturais, porque ele teria comentado para elas que já tinha escutado alguns barulhos estranhos dentro do apartamento enquanto elas não estavam, mas eram barulhos diferentes, como se fosse alguma coisa muito leve que estivesse caminhando dentro de casa. Então o síndico ficou com uma pulga misteriosa atrás da orelha e ficou com bastante medo daquele apartamento já estar sendo assombrado. Enfim, elas trocaram a fechadura da porta, só que as movimentações da boneca por dentro de casa continuaram a acontecer. Ela começou a aparecer no banheiro, começou a aparecer sentada no sofá, sempre com a televisão ligada, e elas não deixavam a televisão ligada. Então o que elas pensaram? Bom, alguém está entrando dentro da nossa casa, possivelmente tem uma chave mestre, consegue entrar dentro de casa sem deixar rastros, então a gente vai pegar essa pessoa. Elas tiveram uma ideia de colocar um pouco de talco na frente da porta da casa delas e também na frente da janela, embaixo da janela, porque se alguém estivesse pulando a janela ou entrando pela porta, algum tipo de pegada seria deixada. Elas fizeram isso por dias a fio e nenhuma pegada foi encontrada, mas a boneca continuava, digamos assim, aprontando todas dentro de casa. O pensamento das amigas referente à boneca, que para elas mais era uma filha do que realmente uma boneca de pano, começou a mudar um pouco quando bilhetes misteriosos começaram a ser encontrados dentro de casa. Eu tentei achar alguma foto desses bilhetes na internet, gente, mas eu não encontrei nada. E até onde eu entendi, isso foi proposital. Não porque tudo isso foi uma fraude, mas porque as meninas não queriam aparecer, elas não queriam ter esse tipo de fama, tinham medo de que a carreira delas também fosse prejudicada, porque elas estavam estudando para serem enfermeiras, já estavam prestes a se formar, então elas não queriam ter esse tipo de fama na vida delas, nem elas e nem o Lowell. Mas enfim, esses bilhetes começaram a ser encontrados e eles na verdade eram mais parecidos com pedidos de socorro escritos por uma letra extremamente infantil, como se uma criança em fase de alfabetização estivesse escrevendo esses bilhetes. E o que estava escrito? Ajude-me, ajude-nos, e também a mais curiosa de todas, ajude Lowell. Lowell era o amigo delas. Esses bilhetes, para se tornarem ainda mais estranhos, se é que é possível, eles foram escritos em papel pergaminho ou papel manteiga, e era um tipo de material que as amigas juraram que nunca tiveram dentro de casa. Então, como esse bilhete foi aparecer lá dentro, é um grande mistério do tempo. Quando o Lowell viu esses bilhetes, ele ficou muito assustado, até porque o nome dele também estava envolvido. E é uma coisa que não bate muito bem, porque assim, vocês já vão entender, essa boneca parecia não gostar muito do Lowell, porque a entidade que supostamente estava possuindo já tinha percebido que ele queria se livrar dela. Só que ao mesmo tempo esse bilhete também dizia ajude-nos, como se fosse mais de uma entidade, e uma delas teria inclusive pedido para que as amigas, de certa forma, também ajudassem o amigo delas. Então a impressão que eu tenho é que sim, poderia ser uma entidade não muito boa, eu acredito que isso sim estava acontecendo, mas também acho que outras também estavam, de certa forma, tentando se comunicar com as amigas através da boneca, e que poderia ser, sim, entidades que estavam perdidas, perturbadas, mas que não eram maléficas, por isso que uma delas teria pedido, então, ajuda
para o amigo delas. Quando o Lou viu esse bilhete, ele falou: olha, gente, o negócio é o seguinte, eu não vou vir mais aqui na casa de vocês enquanto vocês não tomarem uma providência, porque isso já está passando do limite, o meu nome está envolvido, eu acredito em coisas sobrenaturais e eu tenho medo que alguma entidade maligna possa estar dentro dessa casa e de certa forma ele não estava errado. As amigas ainda assim, mesmo com os bilhetes, tentaram entender de uma outra forma que era alguém que de algum jeito estava tentando pregar uma peça nelas. Só que uma certa noite, quando elas chegaram em casa e elas perceberam que havia uma mancha vermelha na roupinha da boneca e também no rosto dela, as coisas começaram a mudar e dessa vez a própria dona, que era mais apegada na Raggedy Ann, começou a cogitar a ideia que algo sobrenatural pudesse estar acontecendo, porque aquela mancha vermelha foi percebida por elas, que ainda mais eram estudantes de enfermagem. Elas tiveram certeza que não era uma tinta, que não era uma mancha qualquer, que eram manchas de sangue que estavam brotando no vestidinho da boneca e também no rosto dela. Aí é que entra a história da médium. Uma médium acabou visitando a casa das amigas, eu não sei se ela foi indicada pelo Lou, se alguma delas conhecia, eu acredito que não, porque a princípio a Andy e a dona, elas não acreditavam em nada sobrenatural. Essa história que aconteceu na vida delas demorou tanto tempo até para que elas pudessem tomar alguma providência, porque justamente elas não acreditavam, mas enfim. Essa médium visitou a casa, vendo a boneca, ela logo de cara já disse que a boneca em si, a Raggedy Ann, ela não era um objeto maligno, como muitas pessoas às vezes comentavam, que achavam muito estranha a expressão daquela boneca por causa do nariz triangular. Até tem uma história ali que envolvia uma balinha em forma de coração que teria sido colocada dentro da boneca, isso por algum tipo de ritual que o Johnny teria feito. Isso nunca foi provado, também não acredito nessa história, porque algumas bonecas foram abertas por causa disso e nada foi encontrado. Mas enfim, essa médium falou que a boneca propriamente não era um brinquedo amaldiçoado, mas que uma entidade estava ao lado dela. Mas assim, gente, ou essa médium não era muito preparada para passar esse tipo de informação, ou ela foi muito ingênua e foi enganada por uma entidade maligna. Para quem acredita nisso sabe que muitos espíritos que não são bons, eles acabam se passando por crianças. Eu acho que o ser mais puro que pode existir aqui na Terra, elas acabam se passando por crianças para que possam, então, convencer as pessoas que elas são aquilo que elas na verdade não são. Então essa médium, enganada ou não, ela disse para as meninas o seguinte: essa entidade é de uma menina chamada Annabelle. A Annabelle teria morado naquelas proximidades antes dos prédios serem construídos, isso muitos anos antes. Ela teria sido, infelizmente, assassinada por uma pessoa que deixou o corpo dela justamente naquela região onde o apartamento das meninas foi levantado, ou seja, a Annabelle Higgins era o nome dessa menina que tinha 7 anos na época da sua morte, segundo a história da médium. Ela morava nas proximidades, mas ela foi encontrada sem vida exatamente no terreno aonde estava o apartamento das meninas e por causa disso ela acabou se apegando na boneca por causa daquele sentimento materno que as duas tinham. Elas tratavam a boneca como filha, elas trocavam a roupinha, elas limpavam, elas conversavam e isso teria chamado então a atenção dessa entidade que tinha essa carência de amor de mãe. Ninguém sabe, a médium não conseguiu passar para elas quem fez mal para essa menina, se foi alguém da família, o que aconteceu, mas enfim. Só que o que acontece? Com essa história, o Lou ficou totalmente apavorado. Ele disse que não acreditava que era o espírito de uma menina, e sim que era o espírito de algo maligno, mas a médium disse que não. E a dona e a Andy, ao invés de ficarem com medo dessa situação, acabaram sentindo ainda mais amor pela boneca e provavelmente esse erro delas acabou desencadeando todos os fatos macabros que eu vou contar pra vocês agora. Bom, foi passando alguns dias, a boneca começava a aprontar todas e, segundo a história conta, as amigas não tinham medo. Eu acho um pouco estranho essa história delas realmente não terem ficado com medo de saber que é um espírito mesmo que de uma criança estava dentro do apartamento delas, ainda mais porque tinha brotado sangue na roupinha da boneca, mas eu vou contar pra vocês o que eu encontrei, tá, gente? Se alguém souber de alguma coisa diferente, por favor, deixa aqui pra mim nos comentários. Eu sei que foi passando alguns dias e o Lou, mesmo dizendo que não ia mais visitar amigas, mudou de ideia e foi visitá-las porque ele realmente gostava muito da amizade delas.
Só que ele recebeu uma proposta de trabalho, era para ser em outra cidade. Só que ele queria passar mais algum tempo junto com as amigas e ele resolveu então passar uma última noite antes da viagem dele. Eles pediram uma comida para comer em casa, enfim, ficaram assistindo um filme até tarde da noite e ele resolveu dormir na casa das amigas e elas fizeram uma cama para ele no sofá da sala, porque era um apartamento que tinham 2 quartos, um era da dona, o outro era da Andy, então sobrou o sofá da sala para que ele pudesse dormir e assim foi feito. Só que o que aconteceu, gente? Nessa noite, o Lou falou que teve um pesadelo muito forte, que não teria sido o primeiro que ele tinha tido com a boneca, que agora já era chamada de Annabelle. Já esqueceram a Raggedy Ann e era Annabelle pra cá, Annabelle pra lá, enfim. Ele dormiu no sofá da sala, só que ele teve um pesadelo muito forte, que depois ele contando para o Ed e a Lorraine Warren, ele disse que já não sabia mais se era realmente um pesadelo ou se ele estava semi-acordado quando tudo isso aconteceu. Ele falou o seguinte, que ele estava no sofá da sala, que ele sentiu um peso muito forte no tórax dele, que quando ele abriu os olhos, ele percebeu que ele estava sendo sufocado e quem estava em cima do abdômen dele era justamente a boneca Annabelle. Ele tentava gritar, mas ele não conseguia, e aí eu acho que realmente ele estava sonhando, porque ele falou que muito sangue começou a brotar, né, pela boca dele e ele não conseguia falar, até que de repente ele conseguiu dar um grito. Ele levantou, a casa toda acordou, acho que o prédio inteiro acordou pelo grito que ele deu. E ele disse que quando ele sentou no sofá da sala, mesmo estando muito escuro, ele percebeu uma pequena sombra correndo para o quarto da dona. Ele não contou o tempo e resolveu que ia botar um ponto final naquela história, que ele sabia que aquela boneca tinha alguma coisa a ver com aquilo tudo e agora ele tentou, na versão dele, tentou realmente, algo tentou matá-lo, então a coisa estava ficando já fora do controle. Ele seguiu essa sombra, foi até o quarto da dona, a Andy já estava levantada, foi junto com ele. Quando chegou no quarto da dona, ele já entrou com tudo, acendeu a luz e falou para ela o que teria acontecido. Ele estava tremendo muito, muito pálido. E a dona, quando percebeu que a Annabelle não estava em cima da cama, que ela estava jogada no chão, ela já teria percebido que sim, que aquela história toda que ele estava contando poderia ser verdade e que ela também já não queria mais fazer parte daquilo, que agora o amigo dela já teria sido, né, quase que machucado por uma entidade que ela já não estava mais sabendo se era realmente uma criança inocente ou se era outra coisa. Então ali ela resolveu que ela iria dar um basta naquela situação. O Lou falou o seguinte, eu vou pegar essa boneca, eu vou jogar ela na lata do lixo. Só que no momento em que ele levantou, gente, para pegar essa boneca, ele teria tido uma dor muito forte próximo da costela. Foi um impacto muito forte que fez com que ele caísse no chão e logo depois as meninas já perceberam que uma mancha vermelha começou a brotar na camiseta branca que ele estava usando e ao levantar a camiseta deles, elas perceberam que tinham algumas marcas como se fossem arranhões muito profundos e esses arranhões eram tão profundos que acabou então brotando sangue da pele do amigo. Então ele não quis mais ficar no apartamento, ele disse que se elas quisessem ir junto com ele para um hotel, elas estavam convidadas, mas ele não iria mais ficar ali. Eu não sei se ele foi para o médico, se não foi, eu sei que ele foi embora e as duas meninas não conseguiram pregar os olhos o restante da madrugada e no dia seguinte a dona e a Andy foram procurar a igreja católica para pedir a opinião de um padre. Quando elas chegaram na igreja, esse padre falou que esse caso provavelmente deveria ser tratado pelos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Para quem não sabe, a Lorraine ela era sensitiva e o Ed era demonologista, ou seja, quem via, quem sentia tudo era a Lorraine, mas o Ed tinha todo o conhecimento técnico, porque ele estudou para isso. E também, segundo ele, quando ele era bem pequeno, ele também teve algumas experiências inexplicáveis. Eu sei então que eles fizeram contato com o Ed e a Lorraine Warren, não sei se as meninas conseguiram o telefone, se foi o próprio padre, eu não consegui descobrir o nome desse padre, eu sei que não demorou tempo. O Ed e a Lorraine foram até o apartamento das meninas e logo de cara eles teriam confirmado que sim, que havia uma entidade demoníaca dentro da casa e que aquilo ali não tinha nada a ver com uma criança. Então provavelmente aquela médium foi enganada por essa entidade. Segundo o Ed e a Lorraine, isso é muito fácil de acontecer quando a pessoa tem uma sensibilidade muito grande, mas ela não sabe definir o que é uma coisa e outra, ela é facilmente enganada pelo mal. O que aconteceu? Eles perceberam que o apartamento em si, tanto as meninas quanto o amigo, elas não tinham sido, digamos assim, infectadas, né, por aquela maldade, que tudo estava realmente em torno da boneca, que é aquela entidade que
queria pertencer à boneca, ela queria fazer parte do corpo de pano, mas como era um objeto, era muito difícil dela conseguir isso, mas que na verdade o verdadeiro objetivo daquela entidade era possuir primeiro a boneca para depois possuir uma pessoa, um ser humano, e que provavelmente essa pessoa seria ou a dona ou o Low, e isso faz sentido por causa daquele bilhete aonde a entidade escreveu ajude Low. Percebendo que o ambiente já estava muito pesado, o Ed e a Lorraine Warren fizeram um relatório, levaram até a igreja, provavelmente até o Vaticano, e um exorcismo um pouco mais leve foi autorizado, não aquele exorcismo do ritual romano, até porque eles não estavam exorcizando uma pessoa, e sim um brinquedo. Eles levaram o padre até o apartamento das meninas, o ritual foi feito, só que a Lorraine disse o seguinte, olha, esse ritual foi feito para amenizar um pouco as coisas, para limpar esse ambiente, só que essa boneca, ela nunca vai dar sossego para vocês, ela tem que ficar em um local reservado específico para ela. Então ali elas entraram num acordo porque a dona e a Andy falaram que iriam jogar a boneca fora. A Lorraine disse que isso não seria o melhor caminho porque outra pessoa provavelmente iria encontrá-la e talvez uma outra pessoa também sentisse o mesmo carinho pela boneca que elas haviam sentido e tudo isso começaria de novo. Então a Lorraine pediu permissão para levar essa boneca para a casa dela e essa permissão foi dada. E aí, gente, na ida para casa, que coisas muito estranhas também aconteceram com Ed e Lorraine Warren. No meio do caminho, o Ed percebeu que o carro dele não estava funcionando como deveria funcionar, não era um carro que estava apresentando problemas mecânicos e eles já associaram que tudo de errado que estava acontecendo porque o carro estava morrendo, ele ficava engasgando, ele não pegava, ele não passava marcha. Quando chegava em alguma curva um pouco mais sinuosa, esse carro simplesmente era jogado com força total, a impressão que dava é que alguma coisa queria que eles sofressem algum tipo de acidente. A boneca, agora já chamada de Annabelle, estava no banco traseiro, eles colocaram até o cinto de segurança na boneca, para vocês terem uma ideia. Só que quando eles perceberam que a coisa estava realmente muito feia, eles poderiam sofrer algum tipo de acidente, eles resolveram parar o carro, fizeram ali uma série de orações. O Ed sempre carregava com ele ali galões de água benta, realmente, tá gente, não era só uma garrafinha não. Ele carregava uma quantidade muito grande de água benta dentro do carro, sempre onde ele saía. E ele jogou uma boa quantidade dessa água benta em cima da boneca. E eles conseguiram, então, chegar em casa com segurança. Quando eles chegaram em casa, eles já tinham esse museu que funciona até hoje. Os dois já são falecidos, mas esse museu ainda está em funcionamento. Já vou falar um pouquinho mais sobre esse museu daqui a pouquinho para vocês, mas enfim, eles resolveram fazer uma espécie de pesquisa com a boneca e decidiram deixá-la no quarto deles durante a noite para ver se ia ter mais alguma manifestação. Essa boneca aprontou todas dentro de casa, segundo eles. Ela andava durante a madrugada, ela derrubava objetos, ela não parava no mesmo lugar, só que assim, ela não atacou nenhum dos dois, mas ela queria chamar a atenção de alguma forma fazendo bagunça para demonstrar realmente que era talvez o espírito de uma criança que estava ali, que era inofensivo, mas isso não funcionou. Eles perceberam que a entidade realmente era muito maliciosa, tentava manipulá-los, e eles resolveram então, já no dia seguinte, construir uma espécie de uma casinha, como se fosse uma igrejinha, para colocar a Annabelle dentro desse compartimento. Eles lacraram ela literalmente, tanto com cadeado, quanto também com algumas orações, e eles pediram para que essa casinha nunca mais fosse aberta, e eles fizeram ali um pedido, inclusive, uma plaquinha dizendo para as pessoas não tocarem naquela casinha, não tentarem fazer nenhum contato com o objeto, porque esse museu já era aberto para visitação na época, e eles pediam também para que não olhassem fixamente nos olhos dela por muito tempo. Só que acabou isso, né, gente, não dando muito certo, porque em um determinado tempo, eu não sei em que ano isso teria acontecido, um casal que viajava, eles eram motociclistas, resolveram parar nesse museu para conhecer a famosa Annabelle, porque assim, o casal Warren recebeu muitas visitas, tá, para conhecer essa boneca, ver do que se tratava, mas eles sempre ficavam muito em cima para que ela não fosse tocada. Esse casal chegou lá e o rapaz, tentando se aparecer, talvez um pouquinho para a namorada dele,
começou a bater na casinha, começou a dizer pra boneca que ela não era nada daquilo, que aquilo ali era tudo mentira, que ela era apenas um pedaço de pano velho e que se ela realmente fosse uma entidade muito poderosa, que ele estava desafiando ela a fazer algum mal para ele. Nesse momento o Ed identificou o que estava acontecendo. Os outros visitantes que estavam ali também ficaram bastante aborrecidos com o comportamento desse cara e ele foi convidado a se retirar. A namorada parece que não compactuou muito com isso, ficou com bastante medo, até porque, pelo que eu entendi, ela acreditava um pouco, pediu para ele parar de fazer aquele tipo de coisa, mas ele não parava. Então o Ed pediu para que ele se retirasse e ele então acabou indo embora. Ele pegou a moto dele e assim, gente, isso foi real. Não deu 10 minutos depois, veio a notícia lá no museu do casal Warren que aquele casal de motociclistas havia sofrido um grave acidente na estrada, justamente em uma curva. Ele perdeu o controle da moto dele, que estava em alta velocidade, e ele acabou morrendo instantaneamente. A namorada dele não morreu, mas ela ficou com ferimentos bem graves, mas ela sobreviveu. Contou essa história posteriormente, eu não consegui descobrir o nome deles, algumas fontes divergem bastante no nome, então não vou deixar aqui pra vocês. Se souberem também o nome desse casal, deixa aqui pra mim, porque eu fiquei muito intrigada com essa história. E ela disse que nunca mais iria pisar os pés naquele museu, porque ela tinha certeza que o que causou o acidente foi aquela provocação que o namorado fez com a boneca Annabelle. Posteriormente a esse acidente, um padre católico conhecido também do Ed e da Lorraine foi visitar o museu, só que assim, gente, há muitos padres, como a gente já falou aqui pra vocês em outros vídeos que nós fizemos sobre exorcismos, nem todo padre católico acredita em exorcismos, muitos não acreditam mesmo, tá? Então um desses padres teria visitado o Ed e a Lorraine, dizendo para eles pararem com aquilo ali, porque não existia, e que o mal sim existia, mas quanto mais se falava dele, mais força ele ganhava, e que ele não acreditava que aquela boneca tivesse algum tipo de possessão, e ele também sofreu um grave acidente. O carro dele ficou destruído cerca de 15 minutos depois que ele saiu do museu. Ele disse que não sabe o que aconteceu, ele perdeu o controle do carro, a velocidade do carro dele teria aumentado sozinha de uma forma inexplicável. Ele não viu nada de errado, mas aquele fato mecânico realmente chamou a atenção dele. Ele também colidiu em uma árvore, só que felizmente ele não morreu. Ele teve alguns ferimentos leves, mas o carro dele ficou totalmente destruído. E depois daquele dia ele começou a rever bastante a opinião dele quanto a possessões demoníacas. Esse museu ganhou bastante notoriedade também por causa da Annabelle. O Ed e a Lorraine sempre falaram que era um dos casos mais impactantes que eles já haviam estudado. Ed Warren faleceu aos 80 anos de idade no dia 23 de agosto de 2006 e Lorraine faleceu no dia 18 de abril de 2019 aos 92 anos de idade. Desde o falecimento do casal, o genro deles, Tony Spera, assumiu seu legado cuidando do museu, e ele afirma que Annabelle é o artefato mais assustador e maléfico que existe dentro do museu. Em abril de 2022, o Tony retirou a boneca da antiga casa e transferiu ela para outro compartimento, pois segundo ele, a casinha onde ela estava precisava de algumas reformas, mas muitas pessoas que acompanham até hoje o trabalho do Ed e da Lorraine falaram que ele não deveria ter feito isso, porque a Lorraine, antes de morrer, parece que bem ali mesmo no leito de morte, ela teria pedido para que, por favor, a Annabelle nunca fosse retirada daquela casinha, porque ali não estava somente um cadeado de metal, mas também um cadeado em forma de oração, que ela e o Ed colocaram naquele compartimento, mas o Tony, para muitas pessoas, fez algo que ele não deveria ter feito, que era tirar essa boneca. Ele fez todo um ritual, teve orações, acho que um padre também foi lá, tem um vídeo na internet que mostra ele tirando a Annabelle dessa casinha e passando para outra. Há quem diga que isso não tem nada a ver, mas há quem diga que isso vai trazer consequências não muito boas na vida dele. Eu espero que isso não aconteça. Alguns filmes sobre Annabelle foram feitos, mas é claro que também há muita ficção. O primeiro foi Annabelle, lançado em 2014. Depois teve Annabelle 2, A Criação do Mal, que foi lançado em 2017. Por último, em 2019, foi lançado o filme Annabelle 3, De Volta para Casa. Dos três filmes, o que conta um pouquinho melhor a história é o primeiro, mas tem muitas coisas ali que são bastante diferentes da história que muitas pessoas falam que é real. Então, assim, gente, é uma história que eu já tinha escutado bastante, a respeito da Annabelle, mas eu via sempre muito voltado para o filme, não propriamente para a história,
da criação da bonequinha de pano que era a Ragged Ann. Então, assim, muitos mistérios entre o céu e a terra. Eu não sei até onde a lenda se mistura com a realidade. Eu acredito no sobrenatural, mas sei que também nem tudo é sobrenatural. Tem muitas coisas que são aumentadas, né? Nos filmes, principalmente, a gente sabe que a história não é bem assim. Mas eu quero que vocês deixem aqui pra mim a opinião de vocês. A Annabelle realmente era uma boneca, a Ragged Ann, né, no caso, era realmente uma boneca que foi supostamente afetada por algum espírito? O espírito dessa menininha realmente existiu ou era apenas uma fachada para que o mal pudesse tentar fazer a sua obra? Eu quero que vocês deixem aqui para mim o seu comentário, peçam também para mim aqui, deixem a sua sugestão, que na medida do possível a gente vai fazendo. Quero que vocês também deixem aqui o seu like se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com pelo menos um amigo de vocês, porque isso nos ajuda muito, e se tornem membros, pessoal, aqui do canal, porque isso vai nos ajudar ainda mais a continuar esse trabalho, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau! Obrigado!